Olá, seja bem-vindo ao Academia. No programa de hoje vamos falar sobre mercado de consumo, consumidor, relações de consumo. E para entender o assunto, vamos discutir a dissertação do mestre em Direito, Cassiano Luiz Crespo Alves Negrão. A Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e as políticas públicas dirigidas ao mercado de consumo. Reflexões sobre uma atuação não legiferante. Dissertação apresentada como requisito para a obtenção do grau de mestre do Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, sob orientação do Dr. Fábio de Barros Correia Gomes. Em 1990, o consumidor brasileiro ganhou um código em defesa dos seus direitos, uma importante legislação que assegura a satisfação da parte mais frágil nas relações de consumo. A Câmara dos Deputados, de lá para cá, vem discutindo políticas públicas voltadas à proteção do consumidor. Avançaram e tiveram que ser aperfeiçoadas com a popularização da internet, que também virou terreno onde ocorrem relações de consumo. As discussões sobre o consumidor se intensificaram, extrapolaram entidades e órgãos de proteção a ele, como o PROCON. Hoje, é possível pensar em outras esferas de discussão, como a Comissão de Defesa do Consumidor na Câmara dos Deputados, onde a temática se desenvolve não só para que leis sejam criadas. É agora, no Academia. E nós recebemos aqui no estúdio da TV Justiça o mestre em Direito Rodrigo Portela Gomes e a mestra em Direito Fernanda da Rocha Teixeira. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Academia. Eu já me dirijo ao Cassiano. Cassiano, seja bem-vindo. Eu gostaria que você fizesse uma exposição breve do que é, em linha geral, o seu trabalho. Olá, Alexandre, olá, expositores, doutor Rodrigo e doutora Fernanda. O nome da dissertação ele é um pouco grande, um pouco comprido, mas, em síntese, o que o trabalho faz é analisar o papel do Poder Legislativo na defesa do consumidor. O nosso mercado de consumo ele foi revolucionado pelo Código de Defesa do Consumidor. É uma lei coesa, uma lei principiológica e que ela avança muito pouco em segmentos específicos, né? E foi feita de uma forma que pudesse ter bastante longevidade. Apesar disso, apesar de nós termos uma lei boa, que foi projetada para durar muito, o mercado de consumo ainda enfrenta uma série de problemas, né? Muitos não ligados à questão do tempo, do decurso do prazo desde a edição do Código de Defesa do Consumidor. Nós temos ainda uma cultura institucional nas empresas que não vê o consumidor como um ativo, não vê o consumidor como patrimônio, né? Vê apenas como um mero adquirente de produtos. Nós temos uma fragilidade fiscalizatória. Nós temos gargalos no acesso às entidades de defesa administrativas e ao Poder Judiciário. Então, nós temos um ambiente em que eu escuto falar, às vezes, sobre a indústria dos danos morais, né? Mas eu acho que a arquitetura do nosso mercado de consumo atual ele é muito mais um ambiente assim, em que existe uma indústria de lesão ao consumidor, em que é financeiramente vantajoso para as empresas descumprir os princípios mais básicos, sabe, os direitos mais fundamentais dos consumidores. É muito mais barato você lesar um consumidor sabendo que um número muito pequeno irá reclamar a empresa, um número menor ainda irá recorrer aos PROCONs, poucos irão ao judiciário e menos ainda conseguirão a vitória nessa instância. Então, é mais barato lesionar o consumidor do que mudar seus métodos e seus sistemas para respeitar os direitos mais básicos do consumidor. Então, nós temos gargalos que não têm relação com o nosso quadro normativo. Mas, efetivamente, existe um desafio de atualizar o Código de Defesa do Consumidor. É uma lei de 1990, numa época em que aspectos como as telecomunicações não existiam dessa forma, não existia telefonia celular. Você não tinha um mercado de crédito como atual, você não tinha um problema de superendividamento.
Existe uma série de muitos outros fatores, fruto do desenvolvimento da nossa economia, dos avanços tecnológicos, que demandam por uma atuação legislativa, por uma alteração legislativa, por uma atualização. E nesse ambiente, nesse campo de necessidade, o parlamento efetivamente muito pouco fez, né? Naturalmente, o nosso legislativo já legisla pouco. Você tem uma configuração de poder em que o executivo tem um poder de agenda muito forte para conduzir os trabalhos legislativos. E no campo do consumidor, você tem uma peculiaridade, que é um mercado que, a partir da desestatização dos anos 90, a opção pelo modelo regulatório, o poder normativo, o poder legislativo efetivo do parlamento foi entregue para as agências reguladoras, né? O Estado, ele abandona a posição de explorador direto da atividade econômica e entrega a iniciativa privada, através de concessões, e permanece como árbitro, permanece como regulador. E nesse espaço de dificuldade natural de legislação, porque o executivo é quem legisla, e de resíduos de competência normativa, porque muita competência foi entregue ao Poder Executivo, o Parlamento quase não produziu normas de defesa do consumidor, né? E aí eu coloco a minha pesquisa. Ela vem para isso, ela vem analisar. Olha, nesses quase 30 anos de vigência do Código de Defesa do Consumidor, se o Parlamento produziu muito pouco, né? No intervalo que eu estudo, de 2007 a 2015, 5 leis foram aprovadas, e quase nenhuma delas com impacto efetivo nas políticas públicas de consumo. Vamos pedir a participação dos nossos convidados? Rodrigo, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Obrigado. E, por favor, faça uma questão em relação ao trabalho do Cassiano. Primeiro, agradecer a leitura que eu pude ter a oportunidade de fazer o trabalho do mestre Cassiano, né? Parabenizar pela pesquisa realizada. E me chama a atenção, o trabalho do Cassiano tem uma perspectiva interdisciplinar, né? Relacionando direito e política. E é justamente sobre isso, porque a gente precisa ter um entendimento de que direito e política são simultaneamente vivenciadas, né? E precisam ser vivenciados no espaço público, né? Então, como na sua pesquisa, especificamente em relação às audiências públicas, você percebe a interação entre o Poder Legislativo na relação política e direito, né? Especificamente sobre o que você percebeu nas audiências públicas, né? Ali na pesquisa. Muito boa pergunta. E é um campo que eu tentei trabalhar com mais profundidade ao longo da pesquisa. Eu acho que no espaço, no ambiente das audiências públicas, você cria informação estratégica para o Poder Legislativo e você retira o Poder Legislativo dessa posição de desigualdade nas suas relações com o Executivo. Porque as políticas públicas, elas são gestadas no Poder Executivo, né? O Poder Executivo, em geral, ele está mais próximo das ações finais, para saber os resultados das políticas públicas. É lá que estão os especialistas, é lá que você tem o Ministério, você tem um diálogo muito mais próximo com os destinatários das políticas públicas. E um parlamento informado, um parlamento que, através das audiências públicas, conhece melhor o mercado de consumo, conhece os problemas, conhece as dificuldades, eu acho que ele se fortalece para dialogar com o Executivo e conseguir políticas públicas mais concetâneas com os anseios da sociedade, sabe? Parlamento e Executivo têm ritmos diferentes, mas eu acho que nesse campo de trocas da audiência pública, eu acho que eles conseguem encontrar um ritmo parecido, sabe? E principalmente que atenda quem efetivamente é o destinatário da política pública, que são cidadãos, que é a população. Mas será que, na prática, as audiências públicas, a realização dessas audiências, o resultado disso tem um impacto importante no que se propõe de política pública? Será que isso tem acontecido na prática, Cassiano? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. No universo que eu estudei, eu não fiz uma relação de causa e efeito imediato, mas tem vários sinais que indicam que o Poder Executivo tem sido, sim, pressionado e tem oferecido respostas que surgem, né, desse diálogo, dessa interferência que o Legislativo faz através das audiências públicas. Ótimo. Vou pedir agora uma palavra da Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda, muito obrigado, viu? E faça, por favor, uma questão para o Cassiano. Obrigada. Parabenizar o trabalho do Cassiano, ele traz dados muito interessantes,
principalmente quando ele analisa o aumento das tarifas bancárias, né, o aumento do lucro das instituições financeiras em relação às tarifas bancárias. Um ponto que me chamou muita atenção no seu trabalho foi exatamente a importância do Poder Legislativo nessa função atípica de escutar a população, realizar audiências públicas, né, talvez a casa mais adequada. O Judiciário faz muitas audiências públicas, mas o Poder Executivo acaba que não consegue manter o mesmo diálogo com a sociedade que o Parlamento vem conseguindo. Eu queria que você abordasse e aí explorasse um pouco mais um ponto que me chamou a atenção do seu trabalho em relação à efetividade das audiências públicas para a manutenção ali da separação dos três poderes, para esse respeito entre os três poderes, que às vezes a audiência pública, ao meu ver, pelo que eu compreendi do seu trabalho, acaba sendo mais efetiva para essa manutenção da separação dos poderes do que uma legiferância, né, acirrada e ali contra as decisões da própria agência reguladora, né, para não bater de frente. E aí o parlamento estaria até de parabéns e, ao invés de bater de frente, tentar, de uma certa maneira, orientar e ouvir a sociedade para orientar o próprio executivo nessas orientações, nessas normatizações das agências reguladoras. No caso das tarifas bancárias, isso foi muito emblemático. É uma questão que assombrou a sociedade brasileira após a estabilização da economia, né? Durante o tempo inflacionário, os bancos viviam de emprestar para o governo. Eles pouco faziam mesmo de fazer intermediação financeira para o setor produtivo, né? Com a estabilização do real, esse modelo de negócios ele foi ultrapassado. Os bancos tiveram que se adaptar. Muitos faliram, houve uma concentração de mercado. E, na ausência de regulação, eles perceberam o poder que tinham para aumentar as tarifas sem nenhum prejuízo, sem nenhuma reação do seu cliente, do seu consumidor. E as tarifas passam a responder por uma percentual enorme do faturamento dos bancos. E, nesse ponto, a gente teve uma série de audiências públicas que trataram dessa questão em 2007, em 2006 e 2007. Elas acabaram redundando num grupo de trabalho formado pelo Ministério Público, formado por deputados da Comissão de Defesa do Consumidor, formada por por membros do Ministério da Fazenda, do Banco Central, e ali foi concebido um quadro regulatório, uma série de disposições que depois foram encampadas pelo Poder Executivo e se transformaram em resoluções, em leis, quer dizer, em legislação, não leis no sentido estrito, mas em legislação que efetivamente modificou esse panorama de políticas públicas da regulação das tarifas bancárias. Ótimo. Bom, eu vou pedir licença a você, Cassiano, também aos nossos convidados. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas daqui a pouco estaremos de volta. Fique conosco aqui no Academia. E o Academia está de volta hoje com o tema Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara dos Deputados e as políticas públicas dirigidas ao mercado de consumo. Reflexões sobre uma atuação não legiferante. Com o expositor Cassiano Luiz Crespo Alves Negrão e os convidados Rodrigo Portela Gomes e Fernanda da Rocha Teixeira. Bom, Cassiano, é sempre para se resolver uma questão de política pública. É sempre que é necessário legislar ou às vezes é melhor não fazer isso? Explica isso para a gente. Eu acho que existe um conceito talvez equivocado de entender que o parlamento necessariamente tem que legislar. Em alguns quadros, a regulação ela é suficiente, né? As fragilidades estão em outros campos. E a abertura de uma janela para a rediscussão de um tema, às vezes pode até causar retrocesso. Isso é, inclusive, um dos receios que existem no campo de defesa do consumidor. As forças que existiam quando o Código de Defesa do Consumidor foi aprovado em 1990, elas se alteraram. E talvez hoje, quando você crie esse espaço de rediscussão, você enfrente efetivamente o risco de ter retrocessos, né? de incorrer em perdas para os consumidores. Então, às vezes, o não legislar, ele tem um conteúdo decisório. E tem uma certa legitimidade. Então, a gente tem que ter um certo cuidado com isso. No caso da defesa do consumidor,
um esforço que houve, por exemplo, de atualização do Código de Defesa do Consumidor por juristas no Senado e que deu início a 3 projetos de lei que tramitaram no Senado e que hoje em dia estão na Câmara desde 2015, revela que há necessidade de inovação legislativa. Mas é preciso que seja feito com muita cautela, porque sempre haverá também o risco de retrocesso. Ótimo. Bom, eu vou passar a palavra agora para a Fernanda, para que ela faça mais uma questão a respeito do trabalho. Fique à vontade, Fernanda. Obrigada. Doutor Cassiano, sempre que nós falamos de CDC, né, lembrando que é uma legislação muito elogiada, né, até de vanguarda para a época em que foi aprovada, eu queria que o senhor refletisse e expusesse para a gente a importância do Estado nessa regulação, né? A gente não pode esquecer que a relação consumidor-banco é uma relação em que, de fato, o consumidor está em desvantagem, até porque é um serviço obrigatório, ninguém hoje praticamente consegue viver sem ter uma conta corrente bancária. E eu gostaria que o senhor expusesse para nós aqui a importância do Estado nessa regulação e na limitação dessa liberdade, né, das instituições financeiras ali em relação aos contratos de consumo bancários. O Estado ele tem uma presença muito forte no mercado de consumo, seja porque o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor foi estruturado, né, com uma forte intervenção estatal, tem um órgão de cúpula que é o nosso antigo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor, atual Senacom, né, Secretaria Nacional de Consumidor, mas com uma pulverização muito grande entre órgãos e entidades dos estados e dos municípios. Então, você tem uma competência administrativa, que tem uma forte presença estatal no campo da proteção administrativa do consumidor, dos PROCONs, etc. E você tem essa forte presença do Estado na regulação, né? No poder normativo das agências reguladoras, que, como eu falei, trouxe um marco muito característico ao mercado de consumo. Nesses mercados regulados é justamente onde existe o maior número de conflitos. Você vê que no intervalo que eu estudei, e quando você tinha os dados do SINDEC, que começaram a ser divulgados em 2011, telefonia, telecomunicações e segmento bancário lideraram as reclamações durante todo esse período, alternando posições, mas sempre os campos de maior conflito, justamente campos que são objeto de uma forte regulação estatal. E isso demonstra a importância do parlamento sentir, perceber isso e atuar efetivamente para que o Poder Executivo ofereça as respostas que são necessárias para a gente melhorar esse ambiente. Sempre, né? Quando a gente fala dessa modernização, dessa atualização desse aparato de defesa do consumidor, a Fernanda fala da questão dos bancos, e aí você cita essa questão agora aí de telefonia. Esse aparato está muito desatualizado. Ok, o Código de Defesa do Consumidor é bom, mas assim, como você mesmo disse no primeiro bloco, logo no início, vem de muito tempo já, né? A gente não tinha essas relações de consumo, principalmente na internet, a telefonia, como a gente conhece hoje. Até que ponto a gente precisa avançar? É muito que a gente precisa avançar para que o consumidor tenha, de fato, proteção e defesa em relação a essas questões? Eu acho, assim, vamos colocar aqui em perspectiva. Nós alcançamos um patamar muito bom com a edição do Código de Defesa do Consumidor. Antes dele, realmente, o Brasil vivia uma situação quase pré-histórica no ambiente de consumo. Foi, como eu já falei, uma revolução. Mas ainda há muito a ser feito. Há muito a ser feito. Tanto no campo legislativo, porque a gente sabe que essa distância entre a produção da norma e a realidade de hoje exige, sim, a edição de normas que consigam, concretamente, fortalecer o consumidor, né, e colocar numa posição de maior igualdade frente ao poder econômico e informacional dos fornecedores. Mas tem muitas outras questões que podem ser enfrentadas sem a modificação legislativa. A gente sabe que a nossa estrutura, como eu já falei, administrativa de defesa do consumidor, ela é deficiente. Mas ela é deficiente não só porque o Estado brasileiro tem problemas, é um Estado grande, é um Estado que não tem recursos suficientes. É porque o nosso modelo fez com que as empresas transferissem o seu atendimento aos PROCONs. Os PROCONs viraram saques das empresas, porque elas não escutam as demandas dos consumidores, porque elas não sofrem prejuízos com isso.
Então, você transferir um custo que deveria ser da iniciativa privada, que é quem lucra com a atividade econômica, você transferir esse custo para a estrutura administrativa, para o Estado, ou seja, para todos nós, que somos quem financiamos o Estado através dos impostos. Então, há muito que melhorar e nem tudo depende de lei. Ótimo. Bom, Rodrigo, por favor, mais uma questão. Cuidadosamente, o Cassiano, durante o texto, ele elenca a defesa do consumidor como um direito constitucional, né? E isso, em muitas passagens, é evidenciado pelo trabalho do Cassiano. E para o projeto constitucional de 88, né, mas também para o constitucionalismo, duas questões são fundamentais, né, que é a efetividade das normas constitucionais, né, e acho que a gente já conseguiu trabalhar bem aqui na discussão. E eu queria... Um outro ponto que eu queria discutir com você seria a legitimidade, né? Você já até abriu essa discussão, mas eu queria que você aprofundasse melhor sobre a atuação do legislativo nessa perspectiva não legiferante e a construção dessa legitimidade para a efetividade da norma constitucional. Eu vejo assim, o direito do consumidor, ele tem um assento constitucional, ele é uma garantia, um direito fundamental e ele é um princípio norteador da atividade econômica. Fora isso, você tem muito pouco diretamente sobre o consumidor na Constituição. Mas você tem outros elementos para pautar a ação do Estado e da própria sociedade, que é a cidadania, né? O direito do consumidor está intrinsecamente ligado ao conceito de cidadania. Somos todos cidadãos e somos todos consumidores. E somos todos vulneráveis no mercado de consumo. Seja você presidente da República, um especialista em direito do consumidor, um apresentador de televisão, quando você está no mercado de consumo, você está em posição de fragilidade. E é preciso procurar caminhos para que essas poucas normas constitucionais sejam efetivas, sejam concretizadas. Você vê, existe um princípio que fala da efetiva prevenção e reparação do consumidor. Isso é preciso ser enfrentado. Quando você concede indenizações ínfimas, quando você proíbe o consumidor de buscar a satisfação dos seus direitos, quando você faz com que ele perca tempo, o seu tempo precioso, na busca da satisfação de direitos básicos, fundamentais, como acesso à informação, você está fazendo com que a Constituição não seja cumprida. Né? Então, ainda é um campo, uma arena de luta, mas, assim, eu sou otimista, né? Eu acredito que a gente vai caminhar e vai continuar melhorando o nosso mercado de consumo. Quando o Rodrigo faz essa questão a respeito da legitimidade, aí eu remeto, assim, essa atenção ao seu trabalho e fico pensando, será que a comissão da Câmara dos Deputados, ela teria um papel maior, quer dizer, dentro dessa proposta não legislativa, né? E um papel oficial e maior de ir além do que você disse anteriormente, dos PROCONs, né? Que se tornaram um saque, quer dizer, na medida em que eles vão negociar, eles acabam intermediando, né, o consumidor e a empresa que teve um problema ali, mas muitas vezes isso acaba nem resolvendo muito. Uhum. Como a Câmara e essa Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara, ela pode atuar mais efetivamente? A sua proposta é que se oficialize isso de uma forma que se possa buscar esses direitos também junto ao Parlamento? Sim, sim. Na verdade, é uma função que está dentro do modo de agir institucional do Parlamento. Né? O Parlamento, ele é representação. Né? O Parlamento é um espaço que ele tem que servir não só durante as eleições. A política, ela não pode servir só durante as eleições para se debater programas e questões importantes. Você tem que encontrar uma forma de reduzir a distância entre os cidadãos, entre a sociedade e o poder público. Não só nesses períodos eleitorais, mas ao longo de todo o percurso. Eu acho que a Câmara tem feito isso. Ela tem feito isso. Obviamente, todos os interesses que vão para lá, eles têm forças diferentes na sua representação. Sim. Tá? Então, há efetivamente um déficit na reprodução dentro do Parlamento das forças que existem na sociedade. Existem grupos que conhecem caminhos melhores, que têm um poder de barganha maior e que conseguem mais benefícios dentro do jogo político, dentro da discussão no Parlamento. Mas eu acho que o caminho é aumentar essa porosidade do Parlamento para as demandas da sociedade, né? E eu acho que o Parlamento se conscientizar do poder que ele tem, mesmo nesse campo de nação legislativa, mesmo diante dos obstáculos, das dificuldades que ele tem para produzir normas,
Existem outros caminhos, existem outras formas de influenciar o Poder Executivo, de influenciar a sociedade e de efetivamente contribuir para políticas públicas, para as políticas públicas que a sociedade precisa. Uma questão recente que a gente percebeu que ocorreu no parlamento foi da limitação da franquia de dados na internet fixa. Né? Houve uma portaria da Agência de Telecomunicações que baseou a limitação desse tráfego de dados, né, da velocidade e do volume de dados nos sistemas nos sistemas caseiros, né, na telefonia fixa residencial. E o parlamento ele atuou decisivamente, através de audiências públicas, inclusive com a elaboração de um projeto de decreto legislativo que buscava sustar essa norma por entender que ela ultrapassava a competência normativa do Executivo. E antes mesmo da aprovação desse projeto de decreto legislativo, a Agência de Telecomunicações recuou. Né? E esse tema está em discussão ainda, ele continua em estudo na Anatel, mas a gente percebe que o Parlamento, através dessa ação não legislativa, conseguiu resultados. Não foi o único ator, né? As entidades de defesa e proteção ao consumidor, os próprios meios de comunicação também tiveram influência, mas o Parlamento efetivamente agiu, né? De uma forma não legislativa para tentar interferir nessa política pública. É bom a gente saber que existe esse resultado assim, né? Porque olha, estão discutindo, quer dizer, dá atenção à questão, né? Ao problema, fala assim, nós estamos de olho nisso aí, vamos discutir, vamos resolver, porque senão as empresas nadam de braçada. Parabéns pelo seu trabalho, obrigado por compartilhar aqui com a gente. Rodrigo Portela, muito obrigado. Fernanda da Rocha, muito obrigado, viu? E a você, nosso muito obrigado por ficar aí conosco assistindo a Academia. A íntegra deste de programas anteriores está disponível na internet. Acesse o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial, e o nosso e-mail é academia@stf.jus.br. Até o próximo. Fique em paz.